Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Guilherme e sou membro do Grupo de Educação Matemática do CAP UERJ. E hoje apresentaremos um desafio de matemática, o Círculo Zero. O desafio de Círculo Zero é composto por 2 tabuleiros. Há várias formas de jogar com diferentes níveis de dificuldade. Nesse caso, hoje ficaremos apenas com um tabuleiro de 5 círculos. Para cumprir o desafio, deve-se colocar uma peça em cada região, nomeadas por letras do alfabeto, de modo que a soma das peças de cada círculo seja sempre zero. Bom, vamos verificar aqui na mesa como é que vai funcionar na prática. Então, como eu falei para vocês, nós estamos aqui no nosso tabuleiro de 5 círculos, só que eu tenho que chamar a atenção para vocês exatamente no formato como eles estão dispostos, Eles estão basicamente formando uma espécie de uma corrente, E quando forma-se essa corrente, acaba se formando também, umas interseções entre cada círculo. Nesse caso, esses espaços aqui nós chamamos carinhosamente de cabeça e esse espaço de interseção. Bom, vamos para a primeira situação. Olhando aqui na mesa, dá para perceber que nós temos algumas peças fixas e a gente tem que completar com essas peças que nós temos aqui, com o objetivo de formar o círculo zero. Nesse caso, vamos começar pelo vermelho. Então, nesse caso aqui, eu tenho o número menos 5, o 3. Qual é o número que eu preciso colocar aqui nesse espaço para que esse círculo vermelho dê o resultado zero? Vamos para o quadro. Então, nesse caso, nós temos o número aqui menos 5 e o número mais 3. Nesse caso, perceba que o 5 ele é maior do que o 3, Só que quem é negativo é justamente o número 5. Ou seja, nesse caso, nós estamos devendo menos 5 e nós temos aqui o número 3 positivo. Se eu fizer a operação de menos 5 mais 3, observe que aqui o resultado já vai ser um número negativo. Então, menos 5 mais 3 vai dar menos 2, certo? Então, perceba, eu quero preencher aqui, nesse espaço, um terceiro número para que essa operação dê zero, tá? Então, vamos lá. Eu tenho agora o menos 2. Qual é o número que eu preciso colocar aqui para que essa operação dê zero? Vamos pensar? Bom, será que dá para eu colocar, por exemplo, a peça menos 4? Ih, acho que não, Nesse caso, a gente tem que colocar exatamente o número 2. Por quê? Porque o número 2 ele é simétrico ao menos 2, Tanto que a soma desses dois números simétricos vai resultar exatamente o nosso zero. Então, vamos procurar o 2 aqui na mesa? Então, temos o 2 aqui, encaixamos ele bonitinho, Bom, observe que quando eu coloquei o número 2, a operação desses 3 valores aqui deu zero. Só que o interessante é que, ao colocar esse número, nós também acabamos de preencher o círculo rosa, E será que está certo? Será que serve também? Bom, 2 mais 6, realmente dá 8. Com menos 8, dá 0. Então, nesse caso, satisfaz aí a nossa conta. Bom, então vamos resolver o próximo círculo. Nesse caso, vamos para o laranja, tá? Então, qual é o número que a gente vai ter que colocar aqui no nosso laranja? Vamos ver no quadro? O menos 8, E o 1 positivo. Desconsiderando o sinal, o 8 é maior do que 1, certo? Então, nesse caso, essa operação entre esses dois números vai ter que ser aqui o que é negativo, certo? Porque eu estou devendo 8 e eu estou acrescentando mais 1. Então, menos 8 mais 1 vai dar menos 7, ok? Então, vamos lá. Qual é o número que eu preciso colocar aqui para que essa operação dê zero, Bom, de novo, é o mesmo caso aqui de cima. A gente vai ter que utilizar um número simétrico, O número simétrico de menos 7 é o 7 positivo. Então, menos 7 mais 7 dá 0, ok? Então, vamos lá. Então, nesse caso, vamos colocar aqui o 7, no espaço do laranja. Então, vamos verificar essa conta. Mais 1 mais 7 dá 8, com menos 8 realmente dá 0, ok? Bom, então agora vamos para o círculo preto, Eu tenho aqui no tabuleiro o número menos 9 e o mais 1. Então, vou colocar aqui o menos 9, O mais 1. Então, mesmo esquema. Temos dois números, Desconsiderando o sinal, o 9 é maior do que o 1.
Então, nesse caso, vai prevalecer aqui o sinal do maior, né? Então, como eu estou devendo 9, se eu acrescentar mais 1, eu vou ficar com menos 8. Bom, qual é o número, então, que eu preciso colocar aqui para que essa conta dê zero? Mesmo esquema dos casos anteriores. Nesse caso, eu tenho que colocar exatamente o meu número simétrico. Menos 8 mais 8 dá zero, ok? Então, vou colocar aqui, ó, na mesa, né, o número 8 positivo. Bom, deixa eu chamar a atenção para vocês aqui, é que, se vocês perceberam, né, quando eu preenchi o círculo vermelho, a soma dos números deu zero. Quando eu somei os números do círculo rosa, também deu zero, assim como o laranja, o preto e também, ó, o azul. Nesse caso, quando todo o tabuleiro é preenchido por números, a gente completa o nosso desafio, que é o círculo zero. Entenderam? Então vamos fazer o seguinte, vamos para a próxima situação? Nesse caso, percebam que agora eu fixei apenas uma peça, né? E nesse caso eu fixei justamente uma peça que a gente não utilizou antes, o número zero. Bom, agora eu coloquei essa peça aqui de propósito, é claro, para fazer o seguinte questionamento para vocês. Será que tem alguma solução para o círculo zero com essa peça de número zero? Vou fazer também para vocês um outro questionamento. Será que faz diferença eu montar o círculo zero com o zero na interseção? Bom, fica aí o questionamento para vocês, ok? Então, nesse caso, vamos manter aqui o nosso zero na cabeça, ok? Então, vamos pensar. Então, eu já tenho a peça zero fixada, né? E eu tenho que colocar mais duas peças, uma na interseção com o círculo rosa e o outro com a interseção do círculo azul, tá? Bom, nesse caso aqui, o zero, a peça zero, ela tem um motivo de eu ter escolhido ela. Porque a gente considera basicamente ela como sendo uma peça coringa. Exatamente. Por quê? Se vocês lembrarem lá da situação anterior, né, a gente sempre estava procurando o quê? Procurando arranjar um número que fosse simétrico àquele que resultava o nosso valor, certo? Ou seja, por exemplo, menos 2 com 2 dava zero. Então aqui, ó, como eu já tenho uma peça de número zero, se eu colocar aqui qualquer par de números simétricos, vai dar certo, ok? Então nesse caso, ó, eu vou escolher, por exemplo, deixa eu ver, bom, vamos colocar aqui o 10 positivo e o 10 negativo, né? Vamos verificar então, ó, menos 10 mais zero, menos 10. Menos 10 com 10 positivo dá zero, né? Faz sentido, ok? Então, de novo, eu poderia colocar qualquer par de números simétricos. Bom, beleza. Já preenchi, então, o primeiro círculo. Vamos preencher o rosa, tá? Então, nesse caso, eu já tenho uma peça aqui fixa na nossa interseção, eu tenho que colocar mais duas peças. Qual é a operação aqui, dos valores que nós temos? Quais são os dois valores que eu posso colocar aqui para que esse círculo também dê zero? Nesse caso, nós temos aqui disponíveis as peças que vão do 1 ao 11 positivo e do menos 1 ao menos 11, tá? Claro que incluindo o zero, ok? Então, eu tenho que fazer aqui, né, uma operação. Será que daria para a gente colocar, por exemplo, deixa eu ver aqui, o 8 e o menos 4? Será que daria certo esse círculo? Bom, 10 positivo com 8 positivo dá 18. 18 menos 4, nesse caso não, né? Tá dando 14 positivo. Então, não fecha o círculo zero. Então, vamos tentar uma outra possibilidade. Bom, o caminho ideal aqui, eu acredito que seja, por exemplo, colocar o 1 positivo. Por quê? Lembrando que nós temos várias possibilidades, tá? Mas se eu colocar aqui o 10 com 1, dá 11. Só que lembra que eu tenho disponível a peça menos 11? Então aqui, ó, vou colocar o menos 11, e aí nesse caso, perceba que também vai fechar o círculo zero, certo? Por quê? 10 mais 1, 11. 11 com menos 11 vai dar zero, ok? Tudo bem? Então fechamos aí já o círculo vermelho, círculo rosa, agora vamos para o laranja. Lembrando que já temos fixado aqui, ó, a peça de menos 11, certo? Então vamos lá. Qual será os dois números, as duas peças que eu posso colocar no meu tabuleiro laranja? Bom, aqui eu tenho algumas opções, mas eu vou
por um sentido mais lógico, eu vou colocar aqui, ó, sei lá, o 5, tá? Por quê? Menos 11 com 5 positivo vai dar menos 6, né? Então, nesse caso, para eu fazer com que esse resultado dessa operação dê 0, eu vou ter que acrescentar aqui exatamente o quê? O 6 positivo. Lembrando, né, que a gente está usando os pares de números simétricos, né? Lembrando lá da primeira situação. Então, vou colocar aqui também o número 6 positivo. Ok? Então, ó, verificando a conta, menos 11 com 5 dá menos 6. Menos 6 com 6 vai dar 0. Então, aí, show de bola, perfeito. Vamos agora montar o círculo preto. Bom, já temos agora fixado a peça de número 6 positivo, né? Então, quais serão os dois outros números que eu preciso colocar para que esse resultado dê 0? Bom, eu vou tentar esse aqui, ó. Será que se eu colocar o menos 8 aqui? Bom, 6 positivo com menos 8, né? Lembrando que, desconsiderando o sinal, né, vai dar menos 2, essa operação. Então, eu preciso colocar exatamente o número simétrico ao menos 2, que é quem? Exatamente, o 2. Bom, eu acho que vocês já entenderam como é que funciona o jogo, certo? Mas, para finalizar, temos ainda que preencher um espaçozinho aqui, ó. Já que o círculo azul já tem as peças de 2 positivo e o menos 10. Bom, nesse caso, se eu somar menos 10 mais 2, bom, eu estou devendo 10, né? Quando eu acrescentar mais 2, vai ficar o quê? Menos 8. Então, para colocar aqui, eu preciso pensar num número que seja simétrico ao menos 8, que nesse caso é o 8 positivo. E aí, ó, será que deu certo? Bom, menos 10 mais 2 dá menos 8. Menos 8 mais 8 deu 0. E aí entra naquele esquema que eu falei para vocês. Quando todos os círculos, quando a operação dos 3 números, né, de cada círculo der 0, significa que completa o nosso círculo 0. Tudo bem? Agora é com vocês. Não é um desafio de matemática? Então, vocês vão precisar montar, né? Nesse caso agora, eu botei para vocês aí no slide um tabuleiro, né, de 5, só que perceba que eu deixei disponível para vocês apenas as peças que vão do 1 ao 6 positivo e do menos 1 ao menos 6. Lembrando que também está incluído a peça 0. Pensa na dica, hein? Com a peça 0 sempre é mais fácil. Bom, e aí? Gostaram? Bom, eu acho maravilhoso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.